Depois de um dia e meio de viagem carregado de cavaco, o trevo branco atraca por volta das 10 horas da noite no Porto de Rio Grande. Com um calado de 40 pés, terminais e operadores espalhados pelo cais de 2 quilômetros de extensão, o Porto Rio-Grandino é considerado o segundo mais importante do país para o desenvolvimento do comércio nacional e internacional. Para atracarem no Porto de Rio Grande, os navios e barcaças contam com os serviços dos rebocadores. Os navios, eles são construídos para serem manobrados em áreas não restritas. Como num porto as águas são restritas em função da largura dos canais e do calado, eles precisam do auxílio de rebocadores para poder entrar no porto, atracar e desatracar. O porto também é referência no transbordo de contêineres. O Tecon é considerado um dos terminais mais modernos e eficientes da América do Sul. Em um cais de 900 metros, opera nos modais ferroviário, hidroviário e rodoviário, movimentando 98% das cargas conteneirizadas do Porto de Rio Grande. Para o transbordo de carga de granéis, o porto conta com o Tergrasa. O terminal privado, que opera a partir de uma concessão pública, é um dos maiores e mais antigos. Ele é um dos portos que compõem o complexo portuário Termasa e Tergrasa, que são dois portos administrados pela Cooperativa Central Gaúcha Limitada, CCGL. Esses dois portos, tanto o Termasa quanto o Tergrasa, são especializados no recebimento, armazenagem e expedição de granéis agrícolas. Produtos como soja, milho, trigo, farelo e cavaco de madeira também. Esses produtos são jogados por elevadores para dentro das esteiras e pelo sistema de esteiras eles são jogados para dentro dos porões dos navios, por intermédio de equipamentos que nós chamamos de carregadores de navio ou shiploader. Com a crescente demanda, o Tergrasa investiu na ampliação do espaço para receber mais mercadorias. Além desses dois armazéns com capacidade para 76 mil toneladas cada um, entrou há pouco em funcionamento este daqui, com capacidade para 150 mil toneladas. A obra é um reflexo da crescente produção agrícola brasileira, que cada vez mais vem utilizando o Porto de Rio Grande para o escoamento de mercadoria. Segundo economistas e empresários do setor, à medida em que a agricultura gaúcha cresce e a riqueza produzida é comercializada para outros estados e países, o processo logístico aplicado se torna um fator fundamental para a competitividade do negócio. E o modal hidroviário está no topo da lista. Hoje, no Rio Grande do Sul, indiscutivelmente, a nossa economia gira em cima do agronegócio. Se nós tivéssemos um preço maior para o agricultor, ele teria condições de produzir melhor e mais. E o preço que o agricultor tem hoje, ele é extremamente deprimido em função do custo logístico. Então, o broker que compra a soja do exterior, ele não quer saber quanto custou transportar, quanto custou produzir, nada disso. Ele quer saber por quanto a soja vai chegar no porto de Amsterdã, de onde ele vai distribuir. O chinês quer saber por quanto vai chegar lá no porto da China. E se, porventura, o custo do transporte é $70 da fazenda até o porto por caminhão, ou se pode ser 20, 25 por hidrovia, esse diferencial poderia ficar no bolso do agricultor. Mas apenas 10% do que fica estocado nesses armazéns do Tergrasa e de outros terminais chegam ao porto através da hidrovia. 70% vem através do modal rodoviário e 20% pelo ferroviário. A função do caminhão nesse processo logístico deveria ser a de pulverizar a mercadoria descarregada nos portos e levá-la aos locais em que a embarcação não chega. Esse trajeto pode variar de um raio de 100 a 300 quilômetros do cais onde a carreta foi carregada.
Mas muitos produtores, mesmo tendo a possibilidade de optar pelo transporte aquático, preferem o caminhão. Para este professor da Universidade Federal do Rio Grande, a FURG, a falta de investimentos nas hidrovias é uma das principais razões. É evidente que esse potencial hidroviário existe na sua versão natural em função desses dois grandes corpos lagunares que a gente tem costeiros e que ligam centros produtivos importantes e que tem uma conexão fantástica com o resto do mundo através do Porto de Rio Grande. Mas essa exploração depende não só da disponibilidade do corpo d'água. É preciso que haja investimentos sérios nas conexões. Nem todo o corpo d'água está em condições de navegação hoje. Nós temos problemas de assoreamento em vários dos pontos de conexão, onde nós vamos ter que produzir grandes volumes de dragagem. E hoje falar em dragagem é um problema ambiental, é um problema operacional. Então, isso tem que ser tratado com outro grau de profissionalismo, inclusive. Essa hidrovia tem que estar toda sinalizada. Os terminais onde vão ocorrer o transbordo das cargas, eles têm que estar adequados. E mesmo a própria cadeia de embarcações que a gente tem hoje disponível para produzir esse transporte está muito aquém do necessário. Para o presidente do Sindicato dos Armadores, a subutilização do transporte hidroviário está atrelada ao baixo impacto deste modal na população em geral e à falta de vontade política. A navegação, ela tem muito pouca representatividade, não é uma coisa que impacte no dia a dia das pessoas. Quando a gente fala que uma estrada está interrompida, tem milhares de pessoas que transitam por aquela estrada e que berram, olha, não se pode andar porque tem buraco, porque a ponte caiu, etc. A hidrovia, se tem alguma coisa desse sentido, ela não desperta clamor público. São poucas empresas, então isso naturalmente não é um incentivo para que um político se lance a fazer uma campanha nesse sentido. Para alguns empresários, os problemas começam desde o momento da implantação da fábrica. Por questões ambientais, a legislação dificulta a instalação de prédios à beira do rio. Eu imagino que seria um trabalho de anos para convencer os órgãos, os agentes fiscalizadores, por uma falta de legislação adequada, de empresas poder se instalar do lado do rio, como é no Mississippi, como é na Alemanha, nos grandes centros que trabalham com a navegação interior. Situada às margens do rio Guaíba, a Serra Morena, importadora de trigo, estava insatisfeita com a infraestrutura do Porto de Rio Grande para descarregar a mercadoria comprada da Argentina. Tivemos muita dificuldade. Para nós superarmos esses entraves, nós fomos forçados a investir em equipamentos que descarregassem esses navios rapidamente, de formas que as barcaças que receberiam essa carga para levar para Porto Alegre, é onde é a nossa matriz, elas tivessem eficiência, porque elas ficavam mais paradas sendo carregadas e descarregadas do que navegando. E isso tornava a operação muito cara. Os equipamentos da Serra Morena acabaram despertando o interesse de outras empresas que também não estavam satisfeitas. Foi assim que a importadora de trigo tornou-se também uma grande operadora portuária em Porto Alegre e Rio Grande. O frete mais barato é o frete naval e depois o fluvial. E baseado nessa premissa, nós desenvolvemos o nosso modal, a nossa logística, 100% sem uso do transporte rodoviário. Para isso, nós focamos a contratação de um terminal em Porto Alegre, tornando muito agressivo o nosso preço de custo, quando outras empresas ficam dependendo de transbordos de caminhões ou de trens que fazem um percurso muito lento. Se nós tivéssemos terminais eficientes na descarga e na carga, possivelmente nós levaríamos 30% a 50% de menos tempo em termos de conclusão da viagem redonda. Carga, viagem, descarga e retorno. O serviço que hoje nós fazemos com 5 barcos poderiam ser feitos com 4. Com a eficiência do transporte hidroviário, não ganham apenas os empresários, mas toda a cadeia logística portuária. É fundamental que se tenha uma cadeia logística competitiva, que o porto seja competitivo, que reduza o custo de importação e exportação de mercadorias. Então, quanto mais barato for a operação da cadeia logística, naturalmente haverá mais comércio, o volume aumentando, aumentam o número de escalas de navios,
aumentando a escala de navios, aumenta o trabalho para os rebocadores portuários. O estímulo ao uso da hidrovia não significa a eliminação dos outros meios de transporte. Aliás, isso seria impossível, a menos que existisse um porto em cada cidade. O equilíbrio entre os três modais, de forma que se complementem, ainda é a melhor alternativa. Mas a substituição do transporte aquático, em situações que este modal poderia ser aplicado, pelo transporte rodoviário, causa sérios prejuízos econômicos e ambientais que afetam a todos nós. Caminhões em excesso nas estradas representam mais gastos públicos para a conservação de vias, além da emissão de gases poluentes. Hoje a grande importância do terminal é em função de a gente não precisar utilizar o modal rodoviário. Hoje, uma carga de um navio de 3.000 a 4.000 toneladas tira da estrada aproximadamente 100 carretas para enviar a mesma quantidade de produto. O transporte fluvial é uma vocação do Rio Grande do Sul. Com a qualificação desse modal, o setor industrial e agrícola passa a ter mais competitividade em seus negócios e a faturar melhor. Com isso, ganham todos aqueles que trabalham nesses segmentos. Novos empregos são gerados, revertendo em desenvolvimento para a população gaúcha.